No mundo das profecias bíblicas, poucos capítulos são tão intrigantes e debatidos quanto o 13º capítulo do livro de Apocalipse. Este trecho nos leva a uma jornada visual e simbólica, pintando um quadro do que muitos acreditam ser os eventos do fim dos tempos. Vamos mergulhar nesse texto e desvendar as imagens poderosas que ele apresenta. A visão começa com o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, observando uma cena extraordinária. Ele vê uma besta emergindo do mar. Esta não é uma criatura comum. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres, 10 coroas. Em suas cabeças há nomes de blasfêmia. A descrição continua, comparando-a a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Essa imagem composta sugere uma concentração de poder, agilidade e ferocidade, herdada de impérios passados. O texto diz que o dragão, uma figura apresentada anteriormente no livro como o adversário, deu a essa besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta do mar, portanto, atua como uma emissária, uma extensão do poder do dragão na terra. A sua influência se espalha rapidamente. Uma de suas cabeças parece ter sido mortalmente ferida, mas a ferida é curada. Este evento milagroso causa admiração em todo o mundo. As pessoas, maravilhadas com essa aparente ressurreição, começam a adorar tanto o dragão que deu poder à besta, quanto a própria besta. A pergunta que ecoa é: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Isso demonstra a percepção de um poder invencível, uma autoridade global que parece inabalável. A besta recebe autoridade para agir por 42 meses, um período simbólico que aparece em outras partes da Bíblia. Durante esse tempo, ela profere grandes coisas e blasfêmias contra Deus, seu nome, seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. O seu poder não é apenas verbal. É-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Sua autoridade se estende sobre toda tribo, língua e nação. A adoração se torna quase universal. O texto afirma que todos os que habitam na terra a adorarão, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, um registro celestial. Isso estabelece um contraste fundamental. De um lado, a adoração a um poder terreno e enganoso. Do outro, a fidelidade a uma autoridade celestial e eterna. A passagem faz uma pausa para uma reflexão solene. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Isso parece ser um chamado à perseverança e à compreensão de que a justiça divina prevalecerá no final. Mas a visão não para por aí. Uma segunda besta surge, desta vez, da terra. Esta tem uma aparência diferente. Possui 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como um dragão. A sua aparência é enganosamente mansa, mas sua voz revela sua verdadeira natureza e origem. Esta segunda besta, também chamada de falso profeta em outras partes do Apocalipse, exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença. Seu principal objetivo é fazer com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, aquela cuja ferida mortal foi curada. Para alcançar seu objetivo, a segunda besta realiza grandes sinais. Ela chega a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Através desses sinais miraculosos, ela engana os habitantes da terra. Ela os persuade a construir uma imagem em honra da primeira besta, aquela que foi ferida pela espada e sobreviveu. Este ato de criar um ídolo e direcionar a adoração para ele é um tema recorrente na história bíblica, representando a idolatria e a rebelião contra Deus. O poder da segunda besta vai ainda mais longe. É-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem não só fale, mas também cause a morte de todos os que se recusam a adorá-la. Isso estabelece um sistema de controle total, onde a lealdade é forçada sob pena de morte. A adoração não é mais uma escolha, mas uma exigência para a sobrevivência. E então, chegamos a um dos aspectos mais famosos e discutidos do capítulo: o sistema de controle econômico. A segunda besta impõe uma marca a todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas. Essa marca é colocada na mão direita ou na testa. O propósito dessa marca é absoluto. Ninguém pode comprar ou vender, a menos que tenha a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Isso descreve um controle total sobre o comércio e a vida diária. Participar da sociedade, sustentar a si mesmo e sua família,
torna-se impossível sem se submeter a esse sistema e aceitar a marca. A passagem conclui com um enigma, um chamado à sabedoria. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O número 666 tem fascinado e intrigado estudiosos e leigos por séculos. Na numerologia bíblica, o número 7 frequentemente representa a perfeição e a completude divina, enquanto o número 6 representa a imperfeição humana, o homem aquém da glória de Deus. Repetir o 6 3 vezes, 666, pode simbolizar a tentativa máxima da humanidade de se divinizar, de alcançar a perfeição por seus próprios meios, mas sempre falhando, sempre ficando aquém do 7. É a personificação da imperfeição e da rebelião. Então, o que essa visão complexa nos diz? Apocalipse 13 descreve a ascensão de um sistema global de poder político e religioso. A primeira besta, do mar, representa um poder governamental tirânico e blasfemo que exige adoração. A segunda besta, da terra, representa um poder religioso ou ideológico enganoso que usa sinais e maravilhas para promover a adoração da primeira besta. Juntos, eles criam um sistema opressor que controla a vida espiritual e econômica das pessoas. A mensagem central é um alerta sobre o engano e a perseguição, e um chamado à perseverança e à fidelidade. Mesmo diante de um poder aparentemente invencível e de uma pressão esmagadora para se conformar, a passagem lembra que existe um livro da vida e que a verdadeira lealdade pertence a uma autoridade superior. É uma narrativa sobre o confronto final entre o bem e o mal, entre a soberania divina e a tirania humana. Interpretar esses símbolos tem sido um desafio ao longo da história. Alguns viram nessas bestas impérios históricos, como o Império Romano. Outros as veem como sistemas ou figuras que ainda surgirão no futuro. Independentemente da interpretação específica, o capítulo 13 de Apocalipse serve como um poderoso lembrete sobre a natureza do poder, o perigo da idolatria e a importância de discernir a verdade em um mundo cheio de enganos. A visão das duas bestas nos convida a refletir sobre as forças que moldam nosso mundo hoje. Onde vemos a fusão do poder político com ideologias que exigem lealdade absoluta? Onde vemos a manipulação e o engano sendo usados para controlar as massas? Como o controle econômico pode ser usado como uma ferramenta de coerção? São perguntas que ecoam desde a ilha de Patmos até os nossos dias. Apocalipse 13 não é apenas uma história de monstros e números misteriosos. É uma profunda exploração da condição humana, da nossa tendência à idolatria e da nossa necessidade de redenção. É um chamado para olhar além das aparências, para questionar a autoridade e para manter a esperança, mesmo nos tempos mais sombrios. A sabedoria mencionada no final não é apenas para decifrar um código, mas para entender as dinâmicas espirituais em jogo no mundo e escolher sabiamente a quem serviremos. Obrigado por assistir e refletir conosco sobre esta passagem fascinante. Se você gostou desta análise, não se esqueça de se inscrever para mais explorações profundas das Escrituras.